Não é o tempo que está passando, é você que está adiando o que já poderia ser. E talvez essa frase soe dura, mas ela é real. Quantas vezes você disse depois? Depois eu começo, depois eu mudo, depois eu cuido de mim. Mas o depois nunca chega. O depois é só um modo bonito de continuar preso no mesmo lugar. E o tempo, enquanto isso, não espera. O tempo está te observando. Ele vê cada decisão que você posterga, cada conversa que evita, cada sonho que você deixa para amanhã. O tempo silenciosamente cobra juros. Não é o destino que te sabota, é a soma de pequenas escolhas que você finge não perceber. As pequenas decisões que parecem inofensivas hoje. E elas são as mesmas que constroem os arrependimentos de 30 anos depois. Você já parou para pensar nisso? Na verdade, é assim que a vida passa. Não de repente, mas em fragmentos. Quando você vem com o pensamento de tá tudo bem, ou não agora, ou um dia eu vejo isso. E enquanto você espera o momento certo, a vida já está acontecendo do outro lado da hesitação. Agora, olha para dentro. Existe algo que você sabe que precisa fazer. Algo que vem te chamando há semanas, talvez há meses. E você sente o peso disso quando tenta dormir. E esse vazio que aparece à noite não é falta de sorte, é falta de movimento. A mente tenta justificar, não é o momento, agora não. Preciso me preparar mais. Mas lá no fundo, você já sabe, o medo está disfarçado de prudência. O medo ele é muito inteligente. Ele sabe se vestir de lógica e de sensatez também. E quando ele percebe que você acreditou, aí ele vence. E o que sobra é o mesmo ciclo. Promessas, cansaço, culpa, até que um dia você vai começar a perceber que não é o tempo que te deixa cansado, é o peso de tudo que você deixou de viver. Mas calma, calma, você ainda está aqui e enquanto estiver respirando, existe uma chance de recomeçar. Porque a vida não precisa de garantias para mudar, ela precisa de decisão. E decisão não nasce de confiança, nasce de cansaço. Sabe por quê? Quando você se cansa de repetir o mesmo padrão, a coragem aparece. Porque o medo não suporta quando você age. Ele sobrevive apenas quando você hesita. Cada passo que você dá é um golpe nele. E, ironicamente, ele fica mais fraco enquanto você avança. Por isso, se você está ouvindo essa voz agora, não é por acaso. Ela chegou no exato momento em que você estava prestes a adiar mais uma vez. Eu tenho certeza. E talvez esse seja o último aviso antes de tudo mudar. Agora, respira, sente. Lembra, não é o tempo que está passando. É você que está adiando o que já poderia ser. E quando você entender isso de verdade, vai perceber que o tempo nunca foi seu inimigo. Ele só estava esperando você decidir. Você já percebeu como a mente tem o dom de criar desculpas perfeitas? Ela chama o medo de planejamento, chama a fuga de tempo para pensar e chama a inércia de esperar o momento certo. Mas o momento certo nunca vem, porque ele não existe. Ele é uma invenção da própria mente para continuar no mesmo lugar. A mente adora a sensação de controle, mesmo quando esse controle é uma prisão. Ela quer prever, calcular, entender.
E durante o processo, paralisa tudo que é espontâneo, tudo que é vivo. Você já sentiu isso? Aquela vontade de fazer algo novo, mas a cabeça começa a falar: e se der errado? E se eu me arrepender? E se eu não estiver pronto? E o resultado é sempre o mesmo. Você continua exatamente onde estava e, quando percebe, já está preso em um ciclo que repete os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas, os mesmos medos. O nome disso é conforto, mas não o conforto bom, aquele que acolhe, é o conforto que anestesia, a falsa paz de quem prefere a dor conhecida à liberdade que assusta. E o mais cruel é que esse ciclo é invisível. A pessoa acredita que está pensando, quando na verdade está apenas revivendo. Acredita que está refletindo, quando só está girando dentro da própria mente. A mente cria argumentos, e cada argumento é uma parede. E cada parede te separa de uma versão mais viva de você. Você começa a viver com metade da alma acordada. Faz o que precisa, fala o que esperam, sente o mínimo possível e chama isso de maturidade. Analisa. Só que no fundo, lá no fundo, é medo. É medo disfarçado de equilíbrio. O medo é hábil. Ele não grita. Ele sussurra com a voz da razão. E quando você acredita nessa voz, algo dentro de você adormece. E esse adormecimento é o que rouba a tua energia. É o que faz você acordar cansado, mesmo sem ter feito nada. É o que transforma cada dia em uma repetição disfarçada de rotina. Mas o corpo sente, mesmo quando a mente finge não ver. Só que o corpo sabe. Ele começa a apertar o peito, acelerar a respiração, contrair o estômago, como se estivesse tentando te dizer: ei, a gente não nasceu para viver assim. E sabe o que é o mais curioso? É que o corpo nunca mente. Ele denuncia o que a mente tenta esconder. Ele mostra onde o medo mora. Agora a pergunta: você ainda está ouvindo? Ou já se acostumou com o barulho interno a ponto de achar que o silêncio é perigoso? Porque é isso que o ciclo da repetição faz. Ele troca papéis. Faz você sentir medo daquilo que poderia libertar e apego àquilo que te aprisiona. E quanto mais você repete, mais distante fica de si mesma, até o ponto em que não é mais o medo que te domina, é o hábito de adiar, o hábito de se sabotar, o hábito de esperar. Mas o que você chama de esperar, entre muitas aspas, é só um medo de não assumir o que realmente quer. E a verdade é que ninguém está preso por falta de força. Está preso por falta de clareza. E quando você entender que o medo não é uma muralha, mas um espelho, tudo começa a mudar. Porque o medo só reflete o que você ainda não aceitou ver. E o que você evita encarar volta até você em formas diferentes. Novos relacionamentos, novas oportunidades, novos começos, mas com a mesma sensação de déjà vu. Como se a vida estivesse tentando te ensinar a mesma lição até que você aprenda. Talvez você já tenha notado isso. As situações se repetem, as pessoas mudam, mas o roteiro é o mesmo. Isso é a vida tentando te acordar, tentando mostrar que o que dói não é o novo, é o velho insistindo em continuar. E se você chegou até aqui, não foi à toa, porque a partir deste ponto, esse vídeo vai começar a te mostrar o outro lado, o ponto exato onde o ciclo se quebra.
Existe um momento em que algo muda. Não é quando a vida melhora, é quando você cansa de fingir que está tudo bem. É aquele instante silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que não aguenta mais repetir o mesmo roteiro, que não quer mais justificar o que dói, nem negociar o que te apaga. A maioria das pessoas acha que muda por inspiração, mas ninguém muda por um vídeo bonito ou uma frase bonita. A mudança real nasce do cansaço, do ponto em que a alma diz chega. É nesse chega que a energia começa a se mover. É quando o corpo e o espírito finalmente se alinham e tudo que era resistência começa a se dissolver. A partir desse instante, a transformação deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência. Mas há um detalhe que quase ninguém te conta. A virada não acontece de fora para dentro. Ela acontece no silêncio. Você pode mudar de casa, de trabalho, de cidade. Mas se não mudar a frequência interna, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de dor, só que com nomes diferentes. É por isso que o primeiro passo é voltar para dentro. Respirar, sentir, olhar para si com a mesma compaixão que você sempre ofereceu aos outros. E é aí que entra algo que poucos compreendem de verdade: o amor próprio. Amar a si mesmo não é se achar incrível todos os dias. É se permitir recomeçar mesmo quando falha. É olhar para a sua própria sombra sem correr dela. É saber que você merece o amor que vive tentando dar. Quando você começa a se tratar com esse tipo de respeito silencioso, a energia muda, as escolhas mudam, a frequência muda e a vida começa a responder diferente. Mas para isso você precisa reprogramar os pensamentos que te mantêm preso ao medo. Reescrever o padrão que diz não dá, não consigo, não mereço. E esse processo pode começar aos poucos. É por isso que existe a reprogramação mental de 21 dias para o amor próprio. Não é um curso, não é um método mágico. É uma experiência guiada para te reconectar com sua força silenciosa, para despertar o estado de presença, de clareza, de calma. As pessoas que fazem esse processo sentem o corpo mais leve, a mente mais silenciosa e uma sensação quase física de retorno ao eixo. Porque quando a mente desacelera, a alma assume o comando. E é nesse ponto que tudo começa a se alinhar. Você para de correr atrás do que é seu e começa a atrair o que já estava no seu caminho o tempo todo. É como se a vida finalmente respirasse contigo, como se houvesse uma trégua entre o que você sente e o que você faz. A mente começa a confiar, o corpo começa a relaxar e as coisas que pareciam distantes começam a chegar naturalmente. Mas o segredo não é entender isso, é sentir. Porque o que cura não é a explicação, é a vibração que nasce do reconhecimento. E quanto mais você se reconhece, menos precisa lutar, porque o que antes era resistência vira fluxo, e o que antes era dor vira direção. Esse é o ponto da virada. Não é quando tudo se resolve. É quando você para de lutar contra o que é e começa a cooperar com o que está sendo construído dentro de você. E quanto mais você pratica isso, mais percebe que a vida nunca te negou nada, só esperava que você estivesse pronta para receber. E talvez agora você comece a sentir isso.
a sensação de que algo dentro de você está se reorganizando. E quando isso acontece, o mundo começa a se reorganizar também. Mas para sustentar esse novo estado, você vai precisar aprender a silenciar, porque é no silêncio que a força nasce. E é exatamente sobre isso que a próxima parte vai te mostrar. Existe um poder que nasce no instante em que você se cala. Não é o silêncio do som, é o silêncio da mente. Aquele momento em que o barulho interno se dissolve e pela primeira vez, em muito tempo você consegue ouvir a própria alma respirando. Esse silêncio não é ausência, ele é presença. É o espaço onde tudo que é verdadeiro começa a se revelar. Por isso, os mais sábios sempre buscaram o silêncio, porque é nele que a consciência se reorganiza, é nele que o medo perde força e a clareza começa a crescer como uma chama constante, sem precisar provar nada. Quando você aprende a ficar quieto, a vida começa a falar com você de outro jeito. Os sinais aparecem nos lugares mais simples. As respostas que você procurava começam a surgir sozinhas, porque a energia deixa de estar presa à confusão e talvez você já tenha sentido isso, aquele instante em que tudo fica suspenso e o tempo parece desacelerar. Não precisa ser dito, porque tudo já está sendo compreendido. É nesse estado que nasce a verdadeira força. A força que não luta, a força que não precisa vencer, porque já entendeu que tudo é parte do mesmo fluxo. A mente humana tenta controlar, planejar, antecipar, mas o silêncio ensina o oposto. Ele te mostra que o controle é o último refúgio do medo e que o verdadeiro poder vem da entrega, e aos poucos você começa a perceber que não é preciso empurrar a vida, basta alinhar-se com ela, respirar com ela, confiar nela. O silêncio é o portal onde o medo se dissolve e o amor próprio se consolida, porque no silêncio você deixa de se comparar, de se culpar, de se medir pelo que os outros esperam. Você simplesmente é. E quando você começa a ser, tudo começa a fluir. O corpo se acalma, a mente se expande e a intuição ganha voz. É aqui que a reprogramação acontece. Não porque você força a mente a pensar diferente, mas porque você cria o espaço para que ela se reorganize. No silêncio, os padrões antigos perdem energia. As vozes que diziam não é possível começam a desaparecer. E o que sobra é pura presença. Algumas pessoas sentem esse momento como um clique, outras como um calor no peito, outras como uma paz tão profunda que parece vir de outro tempo. Mas todas percebem a mesma coisa. Algo dentro se alinha, e quando o interno se alinha, o externo começa a responder. É por isso que acompanhar esses conteúdos diariamente não é apenas ouvir palavras, é se permitir mergulhar num campo de vibração que reeduca a mente para o silêncio, para a clareza, para o amor que não depende de condições. Cada vídeo, cada reflexão, cada pausa te treina a habitar esse estado com mais naturalidade. E sem perceber, você começa a mudar. As reações se tornam respostas, a pressa se torna presença e o medo se transforma em direção. É por isso que as pessoas que se permitem essa rotina
descobrem uma força que não sabiam que existia. Porque o poder não está em fazer mais, está em sentir mais, em se escutar mais, em aprender a confiar na sabedoria que já habita em você. E nesse ponto a vida começa a conspirar de um jeito diferente. Os encontros certos acontecem, as oportunidades surgem, as respostas vêm e de alguma forma inexplicável tudo começa a fazer sentido. Porque o silêncio não é o fim da jornada, ele é o início. É o espaço onde você se reconecta com a voz da alma. E essa voz te leva exatamente para o próximo passo. E talvez ao terminar este vídeo, você perceba que não quer apenas entender, você quer viver nesse estado. E quando isso acontece, a transformação deixa de ser um esforço e se torna uma lembrança do que você sempre foi. Chega um instante em que o universo fica em silêncio e só resta uma pergunta: você vai continuar se repetindo ou vai escolher renascer? A maioria das pessoas espera que algo mude lá fora, mas nada muda até que algo mude dentro. E talvez esse seja o momento em que você começa a sentir, não apenas entender que a sua vida está travada, ela está te esperando que você diga sim ao que já é seu, esperando que você pare de lutar contra o fluxo e comece a caminhar com ele, porque toda a força que você busca já habita em você. Ela só estava adormecida, presa nas memórias antigas, nas histórias que você contou tantas vezes que começaram a parecer verdades. Mas hoje, algo em você desperta, e é nesse despertar que a mudança começa a acontecer. Ninguém muda por vontade, muda por saturação, por cansar de se repetir, por perceber que viver no mesmo ciclo é uma força sutil de morrer em vida. E quando esse cansaço se transforma em decisão, o universo inteiro se reorganiza. E é isso que acontece quando você começa a cuidar do seu interior. Quando você aprende a observar com gentileza, a respeitar os próprios tempos, a transformar o ruído mental em direção. E é por isso que o caminho do amor próprio não é um luxo, é sobrevivência espiritual. Porque sem amor próprio você vive mendigando validação, esquecendo o poder de criar sua própria luz. Mas quando você desperta essa energia, tudo começa a se alinhar. Você para de reagir e começa a responder. Para de correr atrás e começa a atrair. E é nesse ponto que a reprogramação mental de 21 dias para o amor próprio se torna mais do que um processo. Ele vira um portal para um novo estado de consciência, onde cada pensamento começa a trabalhar a seu favor, onde você se olha no espelho e sente que está voltando para casa, porque não é sobre ser alguém novo, é sobre lembrar quem você foi. Cada áudio, cada dia, cada prática dessa jornada foi criada para limpar o ruído, soltar o peso do passado e reprogramar sua mente para a frequência do merecimento. E quando isso acontece, a vida começa a te responder de outra forma. As pessoas certas aparecem, as portas certas se abrem e o medo perde força. Talvez você já esteja sentindo isso, aquela leveza inexplicável, aquela paz que vem sem motivo. É o sinal em que algo dentro está mudando e a partir desse instante nada mais volta a ser igual. Por isso, estar aqui neste canal não é sobre consumir conteúdo,
É sobre se alinhar com uma frequência, uma vibração que te lembra todos os dias do que você é capaz de se tornar. Os que permanecem aqui sentem na pele o que é evolução silenciosa. A mente se reorganiza, a clareza cresce, o corpo descansa e o coração aprende a confiar. É por isso que cada novo vídeo não é um vídeo, é um degrau, um passo a mais na direção da sua versão mais elevada. Então agora, antes de sair, respire fundo, sinta o ar entrando devagar, perceba o corpo presente, sinta a calma que se espalha e entenda, o futuro não começa amanhã, ele começa no instante em que você decide. E você acabou de decidir, porque algo mudou dentro de você. E é isso que vai te levar ao próximo passo, às pequenas vitórias, a consistência silenciosa, o poder que cresce quando ninguém está vendo.